Você já sentiu que perdeu anos preciosos da sua vida? Anos em que tudo parecia dar errado, em que portas se fecharam, sonhos foram adiados? Ou você simplesmente se sentiu parado no tempo? Talvez tenha enfrentado perdas dolorosas, relacionamentos que te quebraram, escolhas que te afastaram do seu propósito ou oportunidades que passaram diante dos seus olhos. Mas hoje, receba essa mensagem como um sinal. Deus vai restaurar todos os anos que foram desperdiçados. Sim, todos. E não apenas com consolo, mas com restauração verdadeira. Em Joel 2:25 está escrito: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Isso significa que Deus não apenas reconhece o tempo perdido, Ele promete devolver, redimir, renovar. Nada está fora do alcance dele. Aquilo que parecia perdido para sempre, Ele pode multiplicar de forma sobrenatural. Se Deus criou o universo em 6 dias, Ele pode transformar sua vida em um instante. A restauração de Deus não é apenas sobre voltar ao passado. É sobre um futuro onde você recebe mais do que perdeu. É sobre viver com propósito renovado, colher bênçãos inesperadas, ter paz onde antes havia angústia e uma fé mais forte do que nunca. Deus não devolve só o que foi levado. Ele entrega mais, Ele amplia, Ele surpreende. Mas há uma parte essencial nessa promessa. Você precisa estar pronto. A restauração vem acompanhada de preparação. Está preparado para receber aquilo que Deus quer te devolver? Está disposto a abrir mão da amargura, soltar os arrependimentos, deixar ir o que já passou? Porque muitas vezes Deus já está pronto para restaurar, mas nós ainda estamos presos ao que nos feriu. Estar pronto significa liberar espaço interno, emocional, espiritual e mental, para que o novo possa entrar. Significa viver com expectativa, não com derrotismo. Significa crer, mesmo sem ver. Confiar, mesmo sem entender. E dar passos de fé, mesmo quando tudo parece atrasado. Às vezes, o que parece atraso é, na verdade, preparação. Às vezes, o que parece perda é só o solo sendo revirado antes da colheita. Deus tem o poder de acelerar o tempo, de fazer florescer em você frutos em estações que pareciam secas. Ele pode restaurar em meses o que você achou que havia perdido por décadas. Mas para isso, você precisa se posicionar com fé. Precisa se levantar, mesmo cansado. Orar, mesmo quando tudo diz que não adianta. Amar mesmo quando o coração ainda sangra. Acreditar mesmo quando a esperança parece distante, porque quando você se move com fé, o céu se move por você. Deus não esqueceu de você. Ele viu cada lágrima, ouviu cada oração que você pensou que ninguém ouviu. E Ele está agindo nos bastidores, preparando uma virada que vai fazer sentido de tudo aquilo que hoje ainda parece confuso. Essa mensagem é para você que pensou em desistir, que olhou para trás e achou que já era tarde demais, que se comparou com os outros e se sentiu para trás. Ouça com o coração aberto. Não é tarde demais. O tempo não te derrotou. Deus ainda está escrevendo sua história e os próximos capítulos podem ser os mais incríveis de todos. Você não perdeu tempo. Você foi preparado. Cada lágrima, cada noite difícil, cada silêncio, tudo isso construiu em você uma força que agora será usada para o novo tempo que está chegando. Mas lembre-se, restauração exige ação. Comece hoje. Agora. Declare: Deus vai restaurar os meus anos perdidos. Diga isso com fé, com coragem. Repita. Mentalize. Viva como quem já está sendo restaurado. Porque o processo já começou. E o melhor da sua vida ainda está por vir. Você já teve a sensação de que os melhores anos da sua vida ficaram para trás? Que tudo o que era bom já passou e agora só restou sobreviver? Essa sensação pode ser sufocante, silenciosa, e por vezes se disfarça de resignação. Mas hoje, eu estou aqui para declarar com convicção: os seus melhores anos não ficaram no passado. O melhor ainda está por vir. Deus é especialista em restauração. Cura está a caminho. Alegria está a caminho.
E quando essas promessas se cumprirem, porque elas vão se cumprir, você vai olhar para trás e perceber que nenhuma lágrima, nenhuma oração, nenhum momento foi em vão. Deus não ignora a dor que você sentiu, nem o tempo que você acha que perdeu. Ele vê, ele conhece, e mais do que isso, ele valoriza tudo o que você passou. Em Joel 2:25, ele declara: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Isso não é apenas uma metáfora bonita. É uma promessa viva, feita por um Deus que se importa com os detalhes da sua vida. Essas palavras não são simbólicas, são declarações de um Deus que não ignora o sofrimento, que não ignora o caos, que não ignora os pedaços quebrados da sua jornada. Ele não diz apenas, eu vejo o que aconteceu. Ele vai além. Ele diz, eu vejo os anos que foram consumidos. Isso mostra o quanto ele se importa. Porque para Deus, o que te feriu importa. O que você perdeu importa. E por isso ele não apenas cura, ele restaura. Quantos de nós passamos por temporadas que pareciam total desperdício? Anos em relacionamentos que só nos machucaram, anos vivendo sem direção, lutando contra vícios, falhas constantes ou dores emocionais que nos impediram de avançar. Às vezes são anos sem sequer entender quem você é ou por que está aqui. E enquanto o mundo diz para você esquecer tudo isso, deixar para lá e seguir em frente, Deus age de forma totalmente diferente. Deus para e diz: vamos falar sobre o que foi perdido. Vamos nomear isso. Porque só o que é reconhecido pode ser restaurado. Isso é pessoal. Isso é amor verdadeiro. Esse é o Deus que não apenas conserta, ele sente. Ele é um Deus de compaixão, não de conveniência. Quando Joel profetizou essas palavras para o povo de Israel, eles estavam em meio à destruição total. Os gafanhotos haviam devastado suas plantações, sua fonte de alimento, sua estabilidade. Mas Deus não estava falando apenas da terra, ele estava falando do coração, do espírito que foi esmagado pelas decepções, da fé que foi abalada por promessas aparentemente não cumpridas, da alma que carregava o peso de tempos difíceis demais para explicar. E mesmo diante desse caos, Deus não disse, supere isso. Ele disse, eu vou restaurar. Esse é o mesmo Deus que fala com você agora. Se formos sinceros, muitos de nós estamos quebrados por dentro. Tentamos parecer fortes, sorrir por fora, mas lá dentro, sabemos que há feridas abertas e sonhos engavetados. Deus conhece cada um desses pontos sensíveis. Ele não te manda silenciar suas dores. Ele te convida a abrir seu coração para que ele possa curar, para que ele possa transformar. Ele não quer apenas que você continue. Ele quer que você seja renovado, que viva com propósito, que entenda que nenhum segundo da sua vida foi desperdiçado quando está nas mãos dele. Cada detalhe, até o que você considera perda, pode ser parte do plano de restauração. Ele quer te dar algo maior, mais profundo, mais real do que tudo o que ficou para trás. Quantos de nós carregamos uma dor silenciosa por causa dos anos que acreditamos ter desperdiçado? Talvez você sinta que seus melhores anos foram consumidos pela confusão, por relacionamentos com pessoas que não valorizaram quem você era, por metas vazias que nunca trouxeram a satisfação que prometiam. Talvez o medo tenha te paralisado, impedindo que você agarrasse oportunidades que hoje vive se perguntando, e se? E no fundo, talvez exista uma pergunta que martela. Deus viu tudo isso? Ele se importa com o que eu perdi? A resposta é clara. Sim, ele viu cada lágrima que você chorou em silêncio, cada momento em que você se sentiu preso em ciclos de ansiedade, cada sonho que morreu antes mesmo de nascer. Ele viu tudo isso então, e continua vendo agora. E o mais surpreendente é que ele não apenas vê, ele chama essas perdas à tona, não para te envergonhar, mas para redimir sua história. Porque nada pode ser restaurado enquanto estiver escondido. Deus não cura aquilo que fingimos que está bem. Por isso ele nomeia os anos perdidos. Ele os traz para a luz e diz, é exatamente isso que eu vou restaurar. Isso revela o coração de um pai que ama profundamente. Um pai que não diminui,
sua dor e não ignora sua luta. Ele entra com você no meio do caos. Ele se senta contigo na escuridão. E então, ele promete te guiar para fora dela. Essa é a essência da restauração. E aqui está algo que você precisa entender. Os anos podem ter passado, mas não foram esquecidos por Deus. Ele não é limitado pelo tempo como nós somos. Ele não opera de acordo com o relógio humano, nem pelo calendário das conquistas mundanas. Enquanto o mundo mede sua vida por marcos e status, Deus mede sua vida por propósito e redenção. E Ele pode fazer em um único ano o que você acreditava que levaria uma década inteira. Os últimos anos podem ter sido áridos, mas os próximos podem ser extremamente frutíferos, mais do que todos os anteriores somados. E tudo começa com essa verdade. Deus vê o que foi perdido, e Ele não está ignorando nada. Quando Ele diz, "Eu restaurarei os anos", Ele está fazendo uma afirmação sagrada. Está declarando que sua vida não é descartável, que seu tempo não é irrelevante, que sua dor não é invisível. Mesmo que ninguém mais entenda, Ele entende. Ele esteve com você em cada temporada de seca, em cada noite de insônia, em cada vez que você pensou em desistir. E o mais importante, Ele não vai deixar você parado aí. Se você permitir, Ele vai transformar o luto em propósito, as cinzas em força e os anos perdidos em testemunhos vivos de superação. A sua história não acabou. Ela está apenas recomeçando, com um novo capítulo escrito pelas mãos do próprio Deus. Deus não desperdiça nenhuma estação quebrada. Cada momento solitário, cada lágrima silenciosa, cada fase que parecia sem sentido, Ele viu tudo. E agora, Ele está pronto para restaurar. Mas entenda isso. Antes da restauração, vem o reconhecimento. E Deus, em sua misericórdia infinita, já declarou: "Eu vejo os anos, eu vejo os gafanhotos, eu vejo o que foi tirado, e eu prometo, eu vou restaurar tudo." Isso não é apenas um versículo bonito para repetir em tempos difíceis. É uma promessa viva, um fio de esperança ao qual você deve se agarrar quando tudo dentro de você questiona se ainda é possível que algo bom nasça da sua história. A resposta é sim, porque Deus já viu tudo o que foi perdido. E mesmo antes de você pedir, Ele já começou a escrever o capítulo da sua restauração. A promessa de Deus não é apenas nos ajudar a suportar. Ele não quer que você apenas sobreviva. A promessa é restaurar. E essa é uma distinção poderosa. Quando passamos por perdas ou decepções, muitas vezes nos contentamos com o mínimo. Se eu só conseguir passar por isso, se eu só conseguir me sentir um pouco melhor. Mas o desejo de Deus vai além do alívio temporário. Ele não é apenas o Deus de palavras de consolo ou de um suspiro momentâneo de paz. Ele é o Deus de restauração completa. Quando Ele fala sobre restaurar os anos que os gafanhotos devoraram, Ele não está dizendo que vai te ajudar a aceitar melhor o que se foi. Ele está dizendo que vai devolver. Vai transformar dor em propósito, lágrimas em testemunhos, feridas em força. E essa restauração não apaga a memória do que você viveu. Ela ressignifica, transforma a dor em plataforma para algo muito maior. Vivemos em um mundo quebrado, onde perdas se tornaram normais. Pessoas perdem anos em vícios, decisões erradas, relacionamentos tóxicos, medo, traumas, estagnação espiritual. E quando esse tempo passa, muitas vezes tudo o que resta é um coração ferido tentando se curar. Mas a cura é só parte do processo. Deus não para aí. Ele diz: "Eu vou restaurar." Isso significa que Ele vai reconstruir o que foi quebrado, substituir o que foi perdido, e muitas vezes devolver em forma ainda melhor. Olhe para a história de Jó. Ele perdeu tudo: família, riqueza, saúde. Mas Deus não apenas o consolou, Ele restaurou. A Bíblia diz que Jó terminou com o dobro do que tinha antes. Isso não foi um prêmio pelo sofrimento, foi o resultado da restauração. Jó recebeu bênçãos materiais, sim, mas acima disso, sua fé foi aprofundada, sua visão de Deus foi ampliada, e sua história virou fonte de esperança por gerações.
Esse padrão se repete várias vezes nas Escrituras. Veja Noemi. Ela perdeu o marido e os filhos. Voltou para casa com o coração despedaçado, chamando a si mesma de Mara, que significa amarga. Mas mesmo no meio da dor, Deus estava preparando a restauração. Através da história de Ruth, Noemi viu sua família sendo reconstruída. Mais do que isso, ela foi integrada à linhagem do rei Davi e posteriormente de Jesus Cristo. A restauração não era apenas sobre Noemi se sentir melhor. Era sobre Deus completar um plano muito maior, mesmo dentro do que parecia o fim da linha. E isso vale para você também. Se você sente que chegou ao fim de algo, saiba, pode ser apenas o começo da maior reconstrução da sua vida. Mesmo quando tudo parece injusto, o céu continua trabalhando. A restauração não é um evento isolado. É um processo divino que se desenrola de maneiras que muitas vezes não conseguimos prever. Às vezes, Deus nos presenteia com novas oportunidades que superam tudo aquilo que perdemos. Em outras, Ele cura relacionamentos que julgávamos irreparáveis. Há momentos em que Ele transforma antigas dores em novos propósitos, e através da nossa história, nos capacita a consolar outros com o mesmo consolo que recebemos. E tem horas em que Ele nos concede uma paz tão profunda, tão real, que mesmo sem recuperar literalmente o que se foi, nosso coração se sente mais pleno do que jamais imaginamos possível. Mas para que essa restauração aconteça, há um pré-requisito: rendição. É preciso confiar que a maneira como Deus faz justiça pode não ser igual à nossa. É deixar os planos e prazos nas mãos dele. É dizer com coragem: Deus, restaura-me do teu jeito. Quando Deus restaura, Ele não faz pela metade. Ele faz com intenção, com beleza, com propósito. E o mais incrível é que essa restauração não depende da nossa capacidade de consertar o que está quebrado. Ela depende exclusivamente da graça dele. Deus não espera que tudo esteja perfeito para agir. Ele não exige circunstâncias ideais. Só quer um coração disposto a crer de novo, a ter esperança de novo, a confiar que mesmo sem voltar ao passado, o futuro ainda pode ser surpreendente. Talvez hoje você se sinta recolhendo os cacos de um sonho despedaçado, mas Deus está vendo algo além. Ele vê potencial, vê propósito, vê o que você ainda não consegue enxergar, que a restauração já começou. Se você está apenas sobrevivendo, suportando os dias com esforço, saiba, Deus não te criou apenas para resistir. Ele te criou para viver em plenitude. E Ele prometeu restaurar. Quando Deus começa a mover os céus em favor da sua vida, você perceberá que não foi a sua força que te sustentou. Foi a promessa dele. Foi o plano dele. Foi o poder dele. Deus não quer apenas que você passe por essa fase. Ele quer transformar essa fase, trazer de volta a alegria onde havia tristeza, acender propósito onde havia estagnação, abrir portas onde antes só havia muros. E quando isso acontecer, você vai olhar para trás e entender: não foi perda, foi preparação. Você não foi esquecido. Você estava sendo moldado. Deus não está te remendando. Ele está te reconstruindo por inteiro. Ele está renovando o seu interior, preparando o terreno para o novo. E quando a obra dele estiver completa, será mais do que você imaginava, mais do que perdeu, mais do que sonhou. Você já parou para pensar que o tempo que você acha que perdeu pode ser, na verdade, o combustível para sua vitória futura? Muitos acreditam que os anos que passaram são um futuro desperdiçado, mas essa é uma das verdades mais libertadoras que você pode abraçar, especialmente quando está enfrentando as consequências de erros, atrasos ou desvios no caminho. A vida não segue sempre o plano que fazemos. Tomamos decisões das quais nos arrependemos. Ficamos em lugares que já devíamos ter deixado para trás. E muitas vezes, abrimos mão de oportunidades por medo, insegurança ou dor. E às vezes, simplesmente deixamos a vida nos levar sem um rumo claro. Então, sem perceber, meses e até anos passam e a dúvida surge:
Será que já perdi demais para me recuperar de verdade? Mas aqui está a boa notícia. Com Deus, nada está realmente perdido. Ele não olha para o seu passado da mesma forma que você. Não mede seu valor pelos seus piores momentos ou pelas fases mais dolorosas da sua vida. Ele vê toda a sua história, do começo ao fim, e sabe exatamente como pegar cada pedaço quebrado e transformá-lo em algo cheio de propósito. Seu passado pode ter moldado quem você é, mas ele não define seu futuro. Nas mãos de Deus, nenhuma experiência é desperdiçada, nem mesmo as que mais doem. Uma das características mais poderosas da natureza divina é que ele é um redentor. Ele resgata o que foi perdido, recupera o que foi roubado, revive aquilo que parecia estar morto. Quando Deus olha para você, ele não vê um produto danificado ou oportunidades perdidas. Ele vê potencial, vê propósito, vê alguém que vale a pena investir, mesmo que você tenha tomado caminhos tortuosos, mesmo que esteja atrasado em relação ao que imaginava. Ele sabe exatamente como te colocar de volta nos trilhos, sem perder mais tempo. O inimigo quer que você acredite que, por causa do que aconteceu ou do que não aconteceu, você está desqualificado. Quer te prender no arrependimento, fazendo você ficar preso em seus fracassos e questionar se algo bom ainda pode surgir da sua vida. Mas a voz de Deus é diferente. Ele diz: "Eu sei os planos que tenho para você, planos para o seu bem e não para o mal, planos para te dar um futuro cheio de esperança." Essa promessa não é só para pessoas perfeitas, é para pessoas reais, com cicatrizes, com passados, pessoas como você e eu. É fácil olhar ao redor e sentir que todo mundo está à sua frente. Você pode ver outros alcançando conquistas que imaginava que já teria. Sentir que o tempo escorreu pelas suas mãos e se perguntar como vai conseguir alcançar tudo aquilo que deseja. Mas Deus não está preso às nossas linhas do tempo humanas. Ele não precisa de décadas para realizar algo que para ele pode acontecer num instante. Quando ele age, pode acelerar sua vida além de tudo o que você imagina. O que parecia ser uma fase de atraso pode se tornar o palco da sua grande virada. O que parecia tempo perdido pode ser a matéria-prima para fortalecer seu caráter e aprofundar sua fé. Veja a história de Moisés. Ele passou 40 anos no deserto, longe do palácio onde cresceu. Pelos olhos humanos, seus melhores anos já tinham passado, mas Deus ainda não tinha terminado com ele. Aos 80 anos, Moisés recebeu o maior chamado da sua vida: liderar toda uma nação rumo à liberdade. Aqueles anos que pareciam perdidos foram, na verdade, a preparação que ele precisava para cumprir seu destino. Você já percebeu que pode estar vivendo uma temporada de restauração? Muitas vezes, o que chamamos de anos desperdiçados foram, na verdade, o solo fértil onde algo muito mais profundo estava sendo plantado. Talvez você ainda não tenha visto os frutos, mas as raízes já estão crescendo. Talvez Deus estivesse desenvolvendo em você a resistência necessária, a sabedoria, a compaixão ou a resiliência. Talvez Ele tenha permitido que algumas coisas desmoronassem para construir algo melhor. Deus não apenas conserta o que está quebrado, Ele cria algo totalmente novo. O que Ele tem reservado para o seu futuro não depende de um passado perfeito, mas do poder dele e da sua disposição para confiar. Seu destino não é frágil, não pode ser destruído facilmente, nem cancelado por alguns caminhos errados. Enquanto houver vida em você, Deus ainda tem um plano. Não importa quanto tempo você acha que perdeu. Ele sabe como restaurar de maneiras que vão te surpreender. Ele pode abrir portas que você nem sabia que existiam, trazer relacionamentos, oportunidades e bênçãos que parecem uma redenção em forma humana. Esse é o jeito dele, essa é a missão dele. Por isso, não desista do seu futuro por causa do seu passado. Não permita que a vergonha ou o arrependimento te convençam de que tudo acabou. Você não está atrasado nem perdido demais e não está desqualificado. Com Deus, seu futuro ainda está cheio de esperança, porque Ele ainda está escrevendo a sua história e o melhor está por vir. A restauração não é um rewind no tempo.
Muitas vezes, pensamos em restauração como voltar ao que era antes, desejando poder desfazer um erro, reviver uma oportunidade ou ter outra chance para fazer escolhas diferentes. Na nossa mente, o melhor resultado possível seria voltar para consertar tudo. Mas Deus não restaura nos fazendo voltar atrás. Ele restaura nos movendo para frente, transformando o que foi perdido em algo maior, mais completo, que carrega o peso da sabedoria, da força e da maturidade. Deus não quer apenas nos dar a mesma versão do que tínhamos antes. Os planos dele são mais elevados, mais profundos. Quando ele restaura, não é para devolver o que foi tirado, mas para acrescentar, para redimir o tempo não apagando o passado, mas construindo algo belo a partir dele. Isso torna a restauração dele tão poderosa. Não é sobre voltar ao que foi, é sobre se tornar quem você sempre foi destinado a ser, apesar do que aconteceu. E essa verdade aparece repetidamente nas Escrituras. Quando José foi vendido como escravo pelos irmãos, ele perdeu anos preciosos, anos que poderiam ter sido passados em liberdade, crescendo com a família e construindo uma vida. Em vez disso, passou esse tempo em terra estrangeira, na prisão, esquecido. Mas quando Deus restaurou José, ele não o trouxe de volta para a casa do pai. Ele o promoveu a uma posição de autoridade no Egito. Deus não deu rewind na vida de José. Ele a avançou. O que José ganhou em sabedoria, influência e propósito superou muito aquilo que ele perdeu. Ele não era mais apenas o filho amado, com sonhos. Ele era alguém preparado para liderar e transformar uma nação. Você sabia que confiar no tempo de Deus, e não no tempo do mundo, é uma das maiores chaves para experimentar a verdadeira restauração? A história de José é um exemplo poderoso disso. Ele não apenas superou o passado doloroso de ter sido traído pelos próprios irmãos, mas foi elevado a uma posição onde salvou nações, inclusive aqueles que o traíram. Essa é a restauração que Deus faz. Não se trata de fingir que a perda nunca existiu, mas de se levantar dela com algo mais rico, mais profundo e significativo. A dor te moldou, os atrasos te amadureceram, e os desvios te levaram a lugares que você jamais teria encontrado sozinho. Você sai desse processo não apenas curado, mas transformado. O que você carrega agora, seja força, humildade, fé ou resiliência, muitas vezes vale mais do que aquilo que foi tirado de você no início. É fundamental entender que a restauração de Deus nem sempre acontece do jeito que esperamos. Às vezes oramos por algo específico para ser devolvido. Um relacionamento, um emprego, uma oportunidade perdida. Mas Deus pode entregar algo ainda melhor. Talvez seja um novo começo, um relacionamento mais saudável, um chamado mais claro ou uma intimidade mais profunda com Ele. No começo, isso pode não parecer restauração, pode até parecer estranho, mas com o tempo você percebe que Deus não estava apenas devolvendo o que foi perdido, mas te dando exatamente aquilo que você precisava. Essa restauração que caminha para frente traz também uma nova perspectiva. Ao andar com Deus, você começa a ver seu passado com outros olhos. As temporadas que antes pareciam perdidas se transformam em preparação. Os erros que causavam vergonha passam a testemunhar a graça divina. Os momentos em que você se sentiu abandonado se tornam os momentos mais íntimos com Deus. Essa é a verdadeira restauração. Não é sobre recuperar tudo como era, mas sobre se tornar inteiro novamente, de uma forma nova e mais poderosa. E vale lembrar que essa restauração não afeta só você, mas também as pessoas ao seu redor. Quando Deus restaura seu coração, seu propósito e sua alegria, isso não fica preso só à sua vida, transborda. Seu testemunho fortalece outras pessoas, sua cura traz esperança, e sua jornada vira um mapa para quem também está passando por perdas ou confusão. A restauração se torna contagiante. Ela se espalha. E de repente, o que parecia um fim se revela o começo de uma nova história de vitória para você e para muitos outros. Se você está buscando um recomeço divino, saiba que a forma de alinhar-se
com esse momento vai muito além de querer simplesmente voltar atrás e desfazer o que já foi feito. O inimigo pode até ter planejado o mal, mas Deus pode transformar tudo isso em uma bênção para muitos. Então, se sua oração tem sido para que o relógio volte, talvez seja a hora de mudar essa oração. Peça a Deus que te restaure para frente, que te dê olhos para enxergar o que Ele está construindo agora. Confie que o que está por vir não será apenas um substituto, mas uma redenção, algo melhor do que o que foi perdido, mesmo que tenha uma aparência diferente. Deus é um Deus que sempre avança. Ele nunca desperdiça a dor e nunca deixa nada pela metade. Quando Ele restaura, faz isso com propósito, precisão e poder. Por isso, não espere as coisas voltarem a ser como antes. Observe, enquanto Ele cria, algo totalmente novo, algo que não poderia existir sem a sua jornada até aqui. A restauração exige preparação. Não é algo que simplesmente acontece enquanto permanecemos parados de mãos e corações fechados. Para receber plenamente o que Deus deseja restaurar, precisamos estar espiritualmente prontos. Essa prontidão não significa ser perfeito ou ter todas as respostas, mas estar aberto, disposto e rendido. Significa escolher ativamente deixar para trás o que nos impede de avançar, para abrir espaço para o que Deus quer nos dar. Muitas pessoas pedem restauração, mas ainda seguram com força a amargura. Dizem querer cura, mas não estão dispostas a liberar a dor. Dizem desejar um novo começo, mas continuam revivendo o passado. A verdade é que não é possível entrar em uma nova temporada carregando a bagagem da antiga. Deus quer derramar coisas novas em sua vida, mas você precisa estar disposto a limpar o que está velho para abrir espaço. Um dos primeiros passos para isso é soltar a amargura. Ela envenena o coração e turva a visão, convencendo que nada de bom pode acontecer novamente. Ela mantém você preso ao que alguém fez, ao que não aconteceu ou ao que foi perdido. Por mais que pareça justificável, a amargura bloqueia a restauração. Deus quer substituir sua tristeza por alegria, mas a amargura não deixa a alegria florescer. Para estar espiritualmente pronto para a restauração, você precisa deixar a amargura de lado e confiar que Deus é um juiz, um curador e um redentor muito melhores do que sua dor. O arrependimento também é um peso que deve ser solto. É natural olhar para trás e pensar, se eu tivesse feito diferente, ou gostaria de voltar e mudar aquilo. Mas o arrependimento mantém você preso, fixando o olhar no retrovisor, enquanto Deus chama você para olhar para frente. Ele não pede para ignorar as lições do passado, mas para não ser prisioneiro delas. Estar espiritualmente pronto é mudar o foco do que poderia ter sido para o que pode ser, dando espaço para a ação de Deus no presente e no futuro. Chegamos à palavra final. Esteja pronto. A restauração está a caminho. O medo pode paralisar, sussurrando que a restauração é boa demais para ser real, que esperar só trará decepção. Mas medo e fé não coexistem. Para estar preparado, escolha a fé, mesmo quando parecer arriscado. Acredite que Deus cuida do seu coração, que Ele sabe o que faz e que seus planos são bons, mesmo que você ainda não enxergue tudo. Estar espiritualmente pronto também significa se posicionar na presença de Deus. A restauração não acontece sem Ele. É uma transformação interna que começa quando você se conecta em oração, leitura da palavra e adoração. Essa postura de humildade abre a porta para que a restauração comece. Muitas vezes, Deus retém a restauração não como punição, mas porque sabe que não estamos prontos. Ele vê o que não enxergamos e sabe que certas bênçãos entregues cedo demais podem nos prejudicar. Então Ele nos prepara, refina nosso caráter, cura feridas ocultas, fortalece nossa base. Esse processo pode ser difícil, envolver espera, corte e crescimento, mas não é desperdício, é sagrado, o trabalho silencioso de Deus para que o fruto seja duradouro e real. Pergunte-se: estou pronto para o que peço a Deus? Estou disposto a soltar o que me prende? Estou fazendo espaço para o novo,
Estar pronto não é lutar, mas se render, dizer: Deus, confio em ti, deixo o velho para trás, estou pronto para o novo. Ter fé ativa e expectativa é posicionar-se para a renovação. A fé que move Deus não é passiva, é viva e confiante, crendo que Ele é fiel, poderoso e presente, mesmo quando a situação parece perdida. Expectativa é decidir viver como se as promessas de Deus já fossem verdadeiras, falando a sua vida e seu futuro com palavras de verdade, não de medo. Ore com ousadia, não para exigir, mas para confiar, para pedir grande, para esperar milagres, para apoiar-se na capacidade de Deus. Mostrar-se presente, consistente, mesmo na dificuldade, é uma expressão de fé. Deus responde a quem busca, a quem clama com esperança, como a mulher que tocou em Jesus no meio da multidão, ou o cego Bartimeu que clamou por socorro. Portanto, viva como se a restauração já estivesse chegando. Cultive a fé, a expectativa, fale com confiança. Não permita que o desânimo roube sua esperança. Mesmo nos momentos mais sombrios, o milagre pode estar mais perto do que imagina. Acredite, Deus ainda está escrevendo sua história. Mantenha os olhos levantados, a confiança firme e siga em frente. A renovação começa no coração que diz: Deus, eu creio que o Senhor pode me restaurar e estou pronto para ver acontecer. Hoje, escolha viver assim. Fale vida. Ore com coragem. Continue presente e permita que sua fé crie o ambiente perfeito para milagres, para que o que parecia perdido volte à vida e a restauração finalmente chegue.